Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água, as iniciais da frase. E o mundo precisa de água, e quem trabalha com água e faz divulgação do bom uso e do valor da água é que tem vez no nosso programa, porque a nossa ideia é fazer, de fato, com que a informação sobre a água ande, não só entre as pessoas que são já iniciadas, né, que já trabalham com água, mas para as pessoas que precisam aprender. E hoje a gente tem o prazer de trazer para vocês aqui o César Obeid. César Obeid, ele é escritor, palestrante, contador de histórias, cozinheiro e poeta. Ele começou a escrever quando estudava dramaturgia e técnica da escrita teatral. Muito legal. Foi escrevendo peças de teatro que ele percebeu que poderia criar as suas histórias e as suas poesias. E ele tem se dedicado às suas atividades e à difusão da literatura infantil e juvenil. Ele é autor hoje de mais de 30 livros para jovens e crianças. É um trabalho muito nobre, muito legal. Ele realiza palestras, oficinas, workshops, mesas de debate, apresentações artísticas por todo o país. Em 2010 e 2017, foi escritor homenageado na cidade de Catanduva, no evento Fazer Literário, produzido pelo SESC. E, atualmente, ele trabalha também com o ensino de escrita criativa. Muito legal. Vamos lá, César. Bem-vindo. Muito obrigado pela sua gentileza de participar aqui com a gente, trazer a sua informação para um público talvez novo para a sua área aí, e que é um trabalho muito interessante. Conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que surgiu o seu interesse de trabalhar com crianças e jovens? Por favor. Legal, Everton. Bom, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. É uma grande alegria. E obrigado aí pela oportunidade de falarmos um pouquinho sobre um tema que me é tão caro e que permeia muitos livros meus. Eu sou autor de livro para criança e jovem, e sempre que eu posso eu coloco a questão da sustentabilidade da água, diretamente ou indiretamente, porque é o bem mais precioso que a gente tem, né? Com a água você planta, você sobrevive, a gente vive sem qualquer coisa, mas sem água, nenhuma vida humana ou não humana é possível. Então, essa vitalidade da água, para mim, sempre me chamou muito a atenção. Eu comecei a trabalhar com criança quando eu tinha 19 anos. Eu fui fazer um seminário de dramaturgia, que é quem escreve peça de teatro, e lá a primeira peça que eu escrevi já era uma peça infantil. Não me pergunte por quê, não sei por qual motivo, porque eu já tinha deixado a infância há alguns anos, não convivia com criança, mas a primeira peça que eu escrevi era uma peça infantil, e desde então, há 30 anos, né, eu tenho escrito poemas, histórias e um material dedicado à infância e à juventude também. Material esse que é lido nas escolas. Os meus livros, eles são adotados nas escolas do Brasil inteiro, escola particular, escola pública, escola em comunidade ribeirinha, comunidade indígena. Então, eu tenho levado, por meio das minhas histórias e poemas, os temas que me fazem sentido, e a água é um deles. Muito legal isso daí, muito legal. E você, qual que é a sua formação? Eu sou formado pela Universidade de Administração de Empresas, Olha só. mas não segui na carreira. Desde muito cedo eu comecei a fazer teatro e depois literatura. Que legal, que legal. Conta pra gente aí, você escreveu o livro Meu Planeta Rima com Água. Fala um pouquinho sobre ele, o que te levou Meu a Planeta escrever Rima esse com livro? Água. É um livro que é dentro de uma coleção chamada Nossas Rimas, e ele fala, e está aqui o livro, né? Meu Planeta Rima com Água, e ele é um livro no qual eu dou voz à água falar. Então, se você me permitir, eu vou ler a quarta capa do livro aqui. São poemas, né? Sou a água, com prazer, venha já me conhecer. Meu planeta está doente. Cuide da água com a gente. Para me apresentar, com as rimas vou falar. Eu preciso de você. Não demore para me ler. Essa é a quarta capa. Então, eu dou a voz para a água. Ela vai falando, né? A água vai dizendo. Porque eu acho interessante, né? Nós, humanos, somos dotados de muita intelectualidade e capacidade científica.
Então, essa nossa mente tão grande, que pensa tanto, a gente perde a capacidade de ouvir os animais, de ouvir o planeta, e também não ouvimos a água, né? Hoje, quem vive na cidade, nem sabe se é verão, primavera, outono, inverno, né? A gente está totalmente desconectado da natureza. Então, em vários livros meus, eu trago a questão da sustentabilidade com a questão do ouvir. Vamos ouvir, né? Como a água diz aqui, antes de me apresentar, você tem que adivinhar. Sou sem cheiro, sem sabor e também não tenho cor. Vou da terra para o espaço. Eu caminho sem dar passo. E do céu vou retornar, meu transporte é o ar, até o ferro eu enferrujo. Quando lavo, eu me sujo. Conseguiu me adivinhar? Então vou me apresentar. Então é a água. O livro começa com a água falando, ó, cheguei, você está ouvindo? E é muito bem ilustrado, é muito bonito. Muito bonito. As ilustrações são muito legais. A gente deixou o Então, link aqui para o pessoal que quiser dar uma olhada e quiser adquirir o livro, vale muito a pena. Muito, muito bonito, muito interessante. Essa ideia de dar voz à água é sensacional. Eu gostei muito, porque coloca numa. E você mesmo, quando eu lavo, eu me sujo, é uma visão tão diferente, né? Muito é. legal, muito legal. O escritor, Everton, na minha percepção, né, na minha humilde percepção, nós, artistas em geral, e os escritores aqui especificamente, eu me convido a olhar além do óbvio o tempo inteiro, porque o olhar da criança não é o mesmo olhar do adulto. Nós temos um olhar racional, a gente quer entender o que está acontecendo, né? Então vamos falar dos rios voadores, vamos falar da taxa de mercúrio na água. Então, assim, a gente quer entender o que está acontecendo, e isso é importante, ter mentes que pensem sobre isso. O olhar da criança não é esse. O olhar da criança, ele está num campo mais onírico. Então, quando eu escrevo para criança, eu me coloco nesse lugar, e como um caricaturista que exagera os detalhes. Então, se forem fazer uma caricatura minha, vão fazer um narigão, uma super careca. O caricaturista exagera aquilo que todo mundo vê, mas você vê e o caricaturista exagera. E o poeta, o escritor, também faz um pouco isso, ele exagera o que a gente sente. Então, essa é a ideia, é isso que eu tenho tentado fazer. Com livros de sustentabilidade fica mais fácil, porque a natureza, ela está pulsando, ou de vida, ou de choro, desmatamento, queimada, poluição. Então, a gente vê a natureza dando vida, flores e primaveras e alegrias e gerânios, e vê a natureza chorando. Só que eu convido as crianças, por meio dos meus livros, a olhar e a se comover com esse mundo da natureza. Muito legal. Você convida e tem, imagino, tido sucesso, porque o texto é extremamente tocante, assim, você ouve, né? Embora você está escrevendo para as crianças, mas os adultos se divertem com o livro. Você lê o texto e você mergulha no negócio ali, na tua ideia, que você falou que é uma tentativa de fazer uma viagem onírica. Muito legal, muito legal. É. Agora, te falar, como é que você consegue falar de água e sustentabilidade para crianças e jovens? Tem alguma fórmula mágica que você consegue despertar o interesse? Como é que você consegue Bom, formar leitor? Qual que é o teu caminho? Porque você já tem um então, sucesso muito bom. eu vou mostrar para vocês alguns livros meus que falam mais ou menos sobre o tema da sustentabilidade e da água. Ó, só para vocês terem uma ideia como a minha busca por uma literatura sustentável é muito antiga. Em 2007, eu lancei O Aquecimento Global Não Dá Rima com Legal. Neste livro, em 2007, 2007, eu já falava de água virtual. O muito Anel bom. da Tartaruga, que é uma tartaruga marinha, evidentemente, que E é quando... lindo. A ilustração desse livro é É muito linda. lindo, esse Nossa, livro é lindo, lindo, um é sucesso. lindo. É a história de uma tartaruga que, quando filhote, entrou num anel de garrafa PET e ela Olha só. cresceu com a cintura deformada. Quando eu recebi uma foto dessa por e-mail, eu fiquei muito triste, mas eu falei, eu vou usar a minha tristeza para criar uma boa história. E eu fiz a história da tartaruga Juliana, que se achava linda e maravilhosa, porque ela tinha uma cintura que ninguém tinha. Ela tinha uma joia que ninguém tinha.
Só que aí começa o conflito dela, quando todas as amigas botam ovos e ela não. Cores da Amazônia, falando sobre as frutas e os bichos da floresta. Almanaque da Paz, falando da paz na sociedade e também no planeta. E o Almanaque Sustentável dos Contos de Fadas, que eu reconto os contos clássicos tradicionais na versão sustentável. Então, tudo que eu estou Fala um pouco fazendo... mais de um deles. Conta alguns desses daí, só para dar um exemplo para a gente da Conto de Fadas, só para A dar um Bela exemplo. Adormecida, não sei se vocês lembram, a Bela Adormecida, quem tem criança lembra porque já contou a história da Bela Adormecida. A Bela Adormecida dorme por 100 anos e ela acorda com um beijo de um príncipe, né? Mas ela acorda em um tempo passado. Nesse livro, eu pego todos esses contos conhecidos e trago para a versão sustentável. Então, a Bela Adormecida, Everton e pessoal, ela acordou agora, recentemente. E claro que nenhum príncipe foi beijá-la sem permissão. Seria um abuso, né? A menina está dormindo, você vai dar um beijo nela? Então ela acorda, o príncipe a acorda, conversa com ela e mostra o planeta. E ela que dormiu 100 anos, imagine uma pessoa que dormiu 100 anos, ela foi dormir em 1922, 1920, acordou em 2020. Ela falou, vocês inventaram telefone celular, avião. Ela começa a citar tudo que o homem inventou e não compreende como as pessoas ainda não cuidam do lixo, não cuidam da água. E ela fica indignada, e a Bela Adormecida vira uma ativista ambiental, ela vira videomaker, ela vai fazer vídeos, vai visitar escolas, e até hoje ela fala assim, meu nome é Bela, e eu estou bem acordada para falar das questões ambientais. E tem algumas perguntas que ela deixa para a gente, e a gente, que são as perguntas sem respostas da Bela Adormecida. Perguntas sem resposta. E ela diz assim, por que toda a tecnologia ainda não conseguiu acabar com as guerras, a fome e a falta de água potável em várias partes do mundo? Segunda pergunta, por que ainda em algumas escolas os próprios alunos não fazem descarte correto do lixo orgânico e reciclável? Os cestos indicativos estão lá, mas quase ninguém respeita. E aí tem várias perguntas, né? O Patinho Feio, quando ele sai, o Patinho Feio, não sei se você lembra, ele é expulso da comunidade dele, e na história original do Hans Christian Andersen, ele vai numa floresta, que ele caminha por um lixão. Ele vai andar por um lixão. E aí passam as 4 estações, só na primavera ele vai se reconhecer como cisne, ele não é um patinho. Aí o cisne pede para ele olhar o reflexo dele na água, só que quando ele vai olhar, está cheio de óleo, ele não enxerga. Aí tem que ir outro cisne adulto para abrir a mancha do óleo e ele poder se reconhecer como cisne. Então, aí eu uso essa história para falar por que não devemos jogar o óleo na pia, por que a gente não pode botar o óleo no cesto orgânico. Então, assim, tudo que eu faço nesses livros é uma tentativa de tocar o coração da criança. Porém, eu tenho plena consciência, Everton, que eu não consigo mudar ninguém. Se não houver políticas públicas, se não tivermos professores que queiram fazer, e principalmente os pais, né? Repensando os nossos hábitos o tempo inteiro. Mas eu acho que o seu caminho está muito bom, porque assim, formando crianças a gente não muda imediatamente, mas as crianças influenciam os pais bastante. Quem tem filho sabe muito bem disso, né? Que Sim. as crianças aprendem na escola e cobram depois os pais em casa, e isso tem uma ajuda e um resultado muito legal. É um caminho muito legal que a gente está tentando usar isso também aqui no Instituto Água Sustentável. Eu concordo plenamente com você. Deixa eu fazer uma pergunta. Os seus livros só não tem nada a ver com água, mas você tem ilustrações e os ilustradores são diferentes. Algumas das ilustrações são próprias ou você tem vários ilustradores? Como é que funciona? Muito, muito legal você perguntar isso, né? Eu só escrevo. Então eu entrego para editar. E esse tipo de publicação que eu faço é uma publicação profissional, no sentido de que eu não pago para publicar esses livros. São livros que são feitos por editoras. Então, eu mando o texto para análise numa editora, a editora pode aprovar ou não, pode dizer que o livro não é adequado nesse momento e tal, mas a editora aprovando, é a editora quem faz a ilustração, a revisão, a diagramação, é a editora quem diz que esse livro vai medir
tanto por tanto, esse vai medir tanto por tanto, porque às vezes entra dentro de coleções. Então, eu não tenho contato com esse projeto gráfico, mas como são livros profissionais, o material gráfico dos meus livros, eles são muito bonitos, porque são livros que entram no mercado competitivo, entendeu? Então, são livros realmente muito bonitos. São muito bonitos, sem dúvida. Os livros são muito bonitos, muito legal. E deixa eu falar, e como é que você... uma das coisas que é difícil, como é que você tenta adaptar a linguagem? Porque você está falando, no fundo, tem um fundo científico para poder embasar o teu raciocínio e passar a mensagem, mas como é que você trabalha a linguagem para chegar às crianças e os adolescentes? Eu não infantilizo, né? Então, assim, a arte para a infância, ela tem muita gente que não conhece o universo infantil e faz como se fosse infantilizado. E eu não faço isso. Tanto que, como você falou uma coisa muito legal no começo, que os adultos também gostam. Então, porque assim, não é um livro feito para adulto, é um livro feito para criança, mas ele tem qualidade. Ele tem uma elaboração textual, uma elaboração gráfica, ele tem meus 30 anos de dedicação à escrita para cada palavra que eu coloco ali. Pra vocês terem uma ideia, Everton, um livro infantil ou juvenil, eu o reviso 40, 50, 60 vezes, porque eu quero entregar o melhor para o meu leitor. O livro vai me acompanhar há muitos anos. Tem livro, o livro Meu Planeta Rima com Água, ele é de 2016. Estamos falando em 6 anos. Tem livro meu de 15 anos, de 16 anos, e até hoje esses livros estão comigo, então eu entrego o melhor. E para mim o grande truque é, a criança, ela tem menos idade, mas é um ser humano que pensa, que questiona muito bem. E a minha tristeza, se é para ser bem honesto, é a gente ver adultos infantilizados, que quer dizer o seguinte, porque a criança tem muito isso, né, numa história. Não sei quem é bonzinho, não sei quem é malvado, não sei quem pode, quem não pode. A criança tem esse pensamento muito sim, não. E hoje, com a infantilização do mundo adulto, com essa intolerância que a gente está vendo, com esse desprezo à natureza, a gente vê adultos infantilizados, que não tem nada a ver com a infância bela, ingênua e lúdica. Então, uma inversão de valores muito interessante. Ou mesmo colocando para a criança noticiários violentos. Isso não precisa. A gente não precisa expor as nossas crianças a isso. Não é normal uma criança assistir um jornal no qual eles estão falando esquartejou, cortou, matou. A criança não precisa estar nesse... A criança pequena, né? Ela tem que ser apresentada para um outro mundo, porque isso vai fazer dela acreditar. Porque imagina uma criança de 5 anos ouvindo barbaridades. Então, não podem ter adultos infantilizados que permitem esse tipo de coisa para a infância. Interessante. Eu concordo com você 100%. Eu vejo isso, eu acho uma violência, né? Não precisa disso. A criança está desenvolvendo criatividade, desenvolvendo um monte de coisa. Você não precisa fazer informações muito chocantes e que na verdade, criam uma ruptura naquele momento ali da formação. Não só desnecessário, como é condenável, eu acho. Condenável, né? É difícil, concordo com você. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você trabalha, além de você fazer os livros, você trabalha com o ensino de escrita criativa. E explica para a gente o que é isso. Eu tento fazer escrita criativa com crianças e com o público em geral, né? Mas a minha formação, eu vi a dificuldade que eu tive ao longo dos anos para fazer uma transformação e que é o que eu vejo para o pessoal que trabalha na área técnica. Porque a gente aprendeu a parte técnica na universidade. Então, você já aprendeu aquilo com jargão, com aquelas palavras específicas, porque jargão é bom, porque ele define exatamente o que é dentro da área técnica. E quando você quer transferir o conceito para uma pessoa, o jargão atrapalha, porque já começa que vem uma palavra desconhecida, né? Você perde o conceito. Como é que você consegue trabalhar com escrita criativa, né? Muito legal. Se alguém quiser participar contigo, como é que pode fazer?
Então, eu dou cursos de escrita criativa, de mentoria para quem quiser escrever para criança. Se a pessoa tem interesse em escrever ou já escreve e quer aperfeiçoar a escrita dela, quiser conhecer como é que funciona o mercado de publicação profissional, porque às vezes a pessoa quer escrever um livro, ela pode ser uma pessoa técnica da água, pode ser um dentista, pode ser o que for, e ela quer escrever um livro para criança. O conhecimento técnico é o menos importante. Mas a pessoa ela fica tão obstinada no conhecimento técnico que ela perde a maneira lúdica de passar aquilo. Que o conhecimento técnico ele vai passar, mas ele não pode passar assim, né? Apontando o dedo. O que que é isso? É aquele adulto que quer fazer a criança engolir por água abaixo aquilo que ele quer dizer. Você precisa fechar a torneira quando escova, entendeu? Não é isso. Isso vai afastar a criança, né? A criança é você achar uma maneira de você trazê-la, no caso da literatura, ou para um poema ou para um enredo, uma história. E no Brasil a gente tem a seguinte situação: muitas pessoas estão publicando hoje pagando para ser publicadas, o que é uma coisa muito legal. As pessoas querem fazer um livro, vão, bancam a sua impressão, só que nesse processo elas perdem a oportunidade de ter uma leitura crítica sobre a obra. Então, fica uma literatura muito informativa. Então, o grande desafio é a gente passar o que a gente quer passar de uma maneira literária. E, para isso, a gente tem que saber que tem como você aprender a escrever para criança. Certo? Eu mesmo dou curso para isso. Eu estou divulgando uma mentoria coletiva agora, e uma pessoa falou assim, quando eu disse, né, que ela era muito bem-vinda, caso ela quisesse aperfeiçoar o texto. E ela falou para mim, eu não tenho problema de criatividade. Eu sou muito criativo. Ser criativo, que bom que a pessoa é criativa, mas o mesmo mergulho que ela deu na criatividade, ela poderia dar na técnica da escrita criativa para aprender, porque eu não consigo compreender um músico, ele ensaia 8 horas por dia, a gente sabe disso. Um bailarino treina 8 horas por dia, a gente sabe disso. Por que que o escritor acha que é fechar o olho, mergulhar na intuição e na criatividade, o texto vai estar pronto? Isso é uma ingenuidade e, na minha opinião, até um desrespeito com o universo infantil. Porque eu sei o que é preservar a qualidade de uma obra literária, eu gosto de dar o meu melhor. Como eu falei, 1 ano para escrever um livro desse. Poderia fazer em 2 semanas? Claro que eu poderia. Mas eu dou o tempo da literatura em respeito ao meu leitor. Então, por isso que eu sou publicado por editoras comerciais, por isso que meus livros vendem nas escolas. Não é mágica, é esforço. Então, se alguém quiser escrever para criança, pode me procurar, que eu tenho turmas abertas de vez em quando, tenho os cursos gravados, eu vou dar a minha experiência de como eu escrevo para a pessoa, caso ela queira trazer o universo dela para a literatura infantil. Muito legal. Mas não só literatura infantil. Quando você está falando aqui, o que eu estou pensando é o seguinte: você falou da história do infantilizado, do adulto infantilizado. Existe um formato, e eu sei bem disso, porque eu tive filhos e criança, por exemplo, ela pega um livro desse tipo seu e ela gosta da história. O pai lê 50 vezes a mesma história para a criança, e a criança repete, já decorou o assunto. Ela repete as frases, conforme o pai vai lendo, ela já vai falando junto, porque ela já decorou. Isso é o típico, né? E isso é um formato interessante, porque quando você chegou nesse nível, é porque a criança, o som é atraente, não só a mensagem, né? O som é atraente. Isso tem uma arte muito grande. Agora, minha pergunta é a seguinte: muito do que você faz para criança, mas o adulto é atingido, né? O pai é atingido. O professor... Você faz isso como um efeito colateral sem pensar, ou você... com muita clareza. Não é assim, o maior equívoco do escritor de livro infantil é que a gente sabe que quem escolhe o nosso livro não é a criança. Entendeu o que eu estou falando? Você está escrevendo uma coisa técnica para estudantes de engenharia, por exemplo. Você sabe que é o teu público que vai escolher o teu material. No meu caso, e no caso de qualquer escritor de livro infantil, eu estou escrevendo para quem não escolhe. Então, quem vai escolher é o pai, é a avó, é o mediador, é um bibliotecário, é um professor, um coordenador. Só que a grande magia
eu estou escrevendo para a criança. Eu não estou preocupado com o pai, com o professor. Porque se eu estiver escrevendo para agradar o professor, o meu livro vai ser didático. Vai ser cheio de dedinho apontando. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não quero esse dedinho. Eu quero ter humildade para, né, com a minha idade que eu tenho, estar junto com a criança, olhar o mundo junto com o olhar dela. Essa é a grande magia. O meu público não escolhe o meu livro, mas eu escrevo para o meu público, não para quem escolhe para ele. E aí eu vejo os escritores errando isso. Eles estão escrevendo para quem escolhe o livro. É um prejuízo muito grande para a literatura. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você aqui. Eu acho, né, aqui na minha humilde opinião, que o teu trabalho, você dá um ensino de escrita criativa para quem quer escrever para criança. Mas esse trabalho, eu imagino que ele sirva para pessoas, porque eu vejo, quando você fala, grande parte do trabalho pelo qual eu passei. Eu só escrevia para artigo científico e passei a escrever coisas de divulgação. E tive esse trabalho de ter que repensar sobre uma outra ótica, e, inclusive, o mais importante, com uma outra linguagem. Você aprende uma outra linguagem, né? A minha pergunta é, você acha que esse ensino de escrita criativa seu ajudaria cientistas e técnicos que têm interesse de ter um alcance maior? Eu acho assim, eu uso técnicas, as minhas técnicas de escrita criativa, lembrando que técnica não é teoria. A teoria é, de acordo com não sei quem, a semiótica do livro é essa. Isso não é técnica. Técnica é, qual a melhor maneira de se construir um diálogo numa história? Qual é a melhor maneira de você medir o quanto tem narrador, o quanto tem diálogo? Qual a melhor hora para você apresentar o personagem? Como é que você vai descrever determinada situação? Então, são técnicas de escrita que eu uso isso há 30 anos, quase, que são as mesmas técnicas de um livro adulto. A diferença é que eu uso para o meu universo infantil e infanto-juvenil, mas as técnicas são exatamente as mesmas, né? A diferença é que um livro infantil ele é menor um pouco do que um livro grande de ficção, mas para qualquer pessoa que queira escrever literatura, a técnica de escrita criativa ajudaria. É que hoje esse termo técnica de escrita criativa tem muita gente usando em marketing para você fazer uma headline muito atrativa ou storyteller para vender produto em empresa. Não é o meu caso. O meu caso é ensinar as pessoas a criarem a narrativa do herói, né? A narrativa do herói hoje é o mas não é isso, né? Até porque se eu dominasse isso, acho que eu venderia muito mais curso do que eu vendo, né? Porque eu não tenho essa coisa do marketing, da headline e não sei o quê. Eu até estudei um pouco disso, mas não é isso. No meu caso, quando eu falo escrita criativa, é escrita criativa literária para crianças. Legal, muito, muito legal. Fala mais um pouquinho só sobre os temas de água aí para gente, porque eu adorei a história da água vista, a água. Como é que você, nessa sua experiência aí, com esse livro específico e com os livros ligados à sustentabilidade, que também estão ligados à água, como é que você percebe a recepção, né, a receptividade do público, que é o teu público-alvo, as crianças em geral? Como é que você tem, qual que é a tua experiência em relação a isso? É muito grande, é muito grande. Os meus livros são muito bem vendidos nas escolas. Muito, 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 né? E a literatura infantil vende muito, muita gente não sabe disso, né? Então, uma pessoa vai numa livraria e compra um livro adulto. Se a gente vai numa escola, a gente vende 100, 200, 300, 400 livros para um colégio só. Então, vende-se muito o livro infantil. E esses meus livros de sustentabilidade, eles vendem muito ainda, porque é um tema que está bombando. E eu trago, como eu falei, dessa maneira lúdica. Uma coisa da água é que eu falo assim, né? É o que a gente consome em tudo, né? Determinada coisa, realmente eu preciso dela ou eu quero? Não tem problema você comprar alguma coisa por prazer, mas um conceito que eu gosto muito, e eu usei nesse livro, Meu Planeta Rima com Água, no Almanaque Sustentável dos Contos de Fadas, no aquecimento global,
No Almanaque da Paz, eu falo sobre a água virtual. Essa água, a criança fica louca com isso, né? Que é a água que a gente não vê, é virtual. Mas para a gente produzir qualquer coisa, teve água. Então, eu dou uma imagem para uma criança. Eu vou no mercado e vou comprar 1 quilo de batata. Hoje a mãe vai fazer batata assada, fica todo mundo feliz, né? Batata no forno e tal. Você pagou lá tantos reais num quilo de batata, mas olhe quanta água teve para aquele quilo de batata chegar no mercado. Alguém precisou plantar aquela batata, revirar aquela terra, adubar e regar. Regar. Ou seja, tem uma água, até eu colher aquela batata, lavar aquela batata, teve essa água virtual. E no Brasil, você sabe muito bem disso, a gente não tem a menor informação do volume de água virtual nos produtos. Então, tem alguns exemplos aqui, eu vou dar alguns só. Isso é fonte da Sabesp, né? Então, não sou eu que estou inventando essa quantidade de água. Aí, quando você mostra para uma criança que para 1 quilo de tomate foram gastos, para eu comprar 1 quilo de tomate na quitanda, foram gastos 100 litros de água. Isso tem um custo, né? Que não é só o custo do tomate. Batata, 150 litros. E a carne de boi? 1.700 litros. Então, quando uma criança come um hambúrguer de 100 gramas, quando qualquer pessoa come um hambúrguer, são gastos 1.700 litros. Agora, imagina o que é 1.700 litros em um pedaço de hambúrguer. E aí, na escola, a professora está falando assim, gente, vamos economizar água, fecha a torneira enquanto escova o dente. É importantíssimo fechar a torneira enquanto escova o dente. Só que você vai gastar aí 3, 4 litros. E 1.700 no hambúrguer. Então, a gente tem que repensar também a nossa alimentação. A alimentação escolar, passar essa informação para as crianças, para as famílias, porque eu tenho certeza, quando as crianças sabem disso, elas falam, peraí, hoje eu posso escolher, porque né, a sustentabilidade é o reciclar, reduzir e reutilizar. Hoje a criança pode falar, hoje eu não vou consumir tal e tal produto, porque gasta muita água. Hoje eu não vou pôr determinado combustível no meu carro, porque não é sustentável. Então, assim, a gente precisa ter a informação para ter a escolha. É um desafio, Everton, você sabe disso, é um grande desafio. Claro, claro. Eu concordo com você. Sem a educação e sem essa base conceitual, nós não vamos conseguir fazer. Eu sempre digo, a gente tem que mudar. Não adianta, eu concordo que a gente tem que ter políticas públicas, mas grande parte das políticas públicas tem que ter um apoio político mesmo. E os Claro. políticos ouvem quem vota neles. Então, se essas pessoas começam a exigir e ter consciência, aí sim nós estamos conseguindo mudar o conceito e, de fato, ir para a sustentabilidade mundial. Eu concordo com você. Então, a educação é básico para tudo isso, que é o trabalho que você está fazendo. Quer pensar uma outra coisa interessante? 1 litro de água engarrafada no mercado custa mais caro do que 1 litro de refrigerante. Agora, a pergunta que eu deixo é, a água é mineral pura, né? Tá lá a água. E um refrigerante é a água mais o corante, mais açúcar. Como que pode custar menos? Em geral, é água mineral também. E a água mineral também. Como é que pode custar menos que a água? Então, você percebe como que a gente está estimulando no dia a dia as pessoas a tomarem o refrigerante, que a gente sabe que não é saudável, a gente sabe que tem criança de 8 anos com colesterol alto. Isso não é um escritor que está falando. Né? Eu fui no meu médico, no urologista, e ele está atendendo crianças de 8 e 9 anos, com sérios problemas de obesidade, de colesterol, de triglicérides, porque não comem e não bebem adequadamente. Né? Cadê os sucos naturais? A gente sabe que um suco de laranja, de manga, de morango, de qualquer fruta batido na hora, tem todas as vitaminas. E se ele for batido agora e consumido daqui 4, 5 horas, ele perdeu as vitaminas. Cadê os sucos sendo vendidos assim,
nas escolas o tempo inteiro, né? Então, assim, agora, se você criar uma lei como teve, que não permitia venda de refrigerante na escola, quem que brecou essa lei? Os pais. Os pais não aceitaram a escola ter uma lei, como eles diziam, rígida, mas que ia fazer muito mais, de deixar a criança muito mais saudável. Então, é uma educação não só da infância, é dos pais, é da escola, é do poder público, é de todo mundo. É uma luta coletiva, porque não tem planeta B. Você percebe? Não tem planeta B. Se acabarem os rios voadores da Amazônia, como já estão diminuindo, cada vez mais, você trabalha com água subterrânea. Os rios voadores que trazem a umidade para cá, já está acabando. Estamos desmatando, está virando pasto, plantando soja, plantando milho, o solo da Amazônia não é fértil, demora para recuperar e às vezes não recupera. Então, o que a gente está fazendo das florestas? A gente não está ouvindo, a floresta chorando lá, e a gente não está ouvindo. A água está chorando e a gente não está ouvindo. Quem aqui não viu aquele programa que é um surfista que entra numa onda gigantesca e ele está com a câmera filmando na onda latinhas, potinhos? Como, gente? O que a gente está fazendo com a nossa água? Né? A quantidade de água disponível que a gente tem é mínima. Está lá na geleira, não sei da onde. Proporcionalmente, a gente não tem água disponível. Muito pouco. Somos 7 milhões e tantos de pessoas no planeta. Então, o que a gente está fazendo? Que política essa é mais importante que a água? Que tecnologia é mais importante do que a água? Que consumo é mais importante do que a água? Eu, honestamente, Everton, é um nó na minha cabeça. Eu não entendo como um planeta que se diz civilizado, e a gente conquistou muita coisa, não parou e falou, gente, a gente não é mais o homem da caverna, que você tem que andar 30 quilômetros para caçar uma capivara. A gente já tem produção em larga escala. Hoje os caras estão fazendo, Everton, em 100 metros quadrados, hidroponia, que são vegetais cultivados na água, para alimentar 2, 3 mil pessoas. Não Sim, tem um apoio governamental para isso. Fazendo, inclusive, dentro da cidade, em edifício. Né? 100 metros quadrados se alimenta 2 mil pessoas. Só que uma criança que toma refrigerante, come salgadinho, come bolacha, ela vai botar um brócolis na boca e vai vomitar. Porque ela acabou com as papilas gustativas dela, nem sente mais o gosto do brócolis. Então, assim, eu fico pensando que consumo é esse que a gente está fazendo com a humanidade. Eu concordo com você, concordo com você. É impressionante. Você me contou, você me lembrou, assim, quando eu fiz meu doutorado no Canadá, e o Canadá, como você sabe, faz muito frio, né? Então, tem alguns produtos são difíceis de achar. E suco natural, né? Porque você compra aquela fruta ali, você tem que comer só a fruta, porque não tem essa abundância que a gente está acostumado aqui no Brasil. Eu chegava aqui no Brasil, a primeira coisa que eu fazia, sair do aeroporto, de manga, padaria, tomar um suco de laranja natural. A primeira parada era sempre assim, cadê o suco natural? E a gente tem, né, uma cultura vegetal muito grande. Sim. Né? As punks, as plantas alimentícias não convencionais, fruta, né, gente? E é barato. No Brasil é barato. Ainda a gente consegue produzir, ainda é barato. Eu já visitei cidades, por exemplo, que as pessoas não comiam salada na mesa e os abacates caíam no quintal. Não tinham o hábito de comer abacate, deixavam para os passarinhos. Você pega um abacate, ou você bota melado de cana, ou a massa com tomate, você tem comida. Então, assim, é um repensar o que a gente está comendo, como a gente está comendo. É só você viajar, você compra banana por unidade, né? Aqui. E aqui você compra o que você quiser. Aqui você vai no meio do mato, tem banana. Exatamente. Muito legal. Lamentável, o papo está muito bom, César. O nosso tempo tá no final aqui. Vou pedir para você fazer suas considerações finais. E se você puder, lê um trechinho aí de uma das suas poesias para finalizar para a gente, por favor. Já deixa os parabéns aqui. Um trabalho muito legal.
Eu gostei demais da nossa entrevista aqui. Espero que a gente leve para um público bem amplo, né? E que a gente consiga, eventualmente, trabalhar com alguns dos nossos temas. Se você se entusiasmar, seria um prazer. Por favor. Legal. Eu vou terminar, então, com o poema do livro Meu Planeta Rima com Água. Então, lembrando que é a água que está falando. Então, a água diz para você, presta atenção, sinta em um dia bem chuvoso meu abraço bem gostoso. Se encontrar um rio calminho, dê um mergulho com carinho. Não peço nada demais. Eu só quero a nossa paz. Se eu, água, estiver em harmonia, todos ganham alegria. E que tal viver sem mágoas, respeitando nossas águas? Muito bom, muito legal. César, parabéns. Vocês estão assistindo a gente aqui. A gente teve o César Obeidi. Vocês puderam ver. É um trabalho muito legal, nobre, um trabalho que eu reputo de altíssima qualidade e de interesse geral. Todo mundo precisa saber e saber com uma forma lúdica, divertida, inteligente como a sua, é extremamente bem-vindo. Parabéns, que a gente tenha muito mais Césares e que as pessoas se inspirem no teu trabalho para continuar produzindo coisas tão legais. Obrigado, César. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo a todos vocês, viu? Muito grato. Obrigado, gente. Então, por favor, aí vocês têm os links, todos os links do César Obeidi. Por favor, cliquem lá, contem para os seus amigos, contem as historinhas da água dele aí, que são sensacionais. Um abraço a todos. Obrigado.